E deixa eu Oi, Camila. fixar. Olá, como é que você tá? Tudo bem, e você? Também. Que prazer conversar com você. Prazer é meu. Você sabe que eu sou sua fã. Ai, é recíproco. Tô postando aqui o tema da nossa live e fixando aqui. Ai, alterações respiratórias em Parkinson. Ah, seja bem-vinda, professora Alessandra. Obrigada, obrigada. Deixa eu Obrigada por ajustar aqui. estarmos juntas. Eu acho que é um momento muito importante, né? Essas lives, ela tem dado oportunidades para a gente conversar com pessoas assim, em todas as áreas. Está sendo um momento muito, muito rico, né? Muito legal e levar esse conhecimento é sensacional. Sem dúvida, eu estava falando esses dias para o meu marido o quanto que está sendo importante até para o meu aprendizado, quanto eu tenho aprendido nas lives. Lógico que eu tenho estudado também para fazer as lives, mas eu tenho aprendido com os colegas de outras áreas que há muito tempo eu não encontrava, ou que você vai acompanhando de longe, assim, mas é legal É estar muito legal. junto, né? E é muito louco, assim, isso foi uma reinvenção mesmo, né? Você viu, eu tô aqui em Vila Velha, na casa da minha mãe, e tô aqui trabalhando, interagindo. O que está sendo esse momento na nossa vida, né? É um momento único mesmo. Eu acho Único. que daqui para frente nós seremos muito diferentes, né? Eu Em acredito que tudo. sim. E usar realmente essas ferramentas para o nosso crescimento profissional, para nossa união também como classe, né? É, Como é verdade. docentes. Então, obrigada por É ter verdade. aceito o convite, obrigada por dedicar aí esse tempinho para os nossos seguidores, para o pessoal que já conhece o seu trabalho e para alguns que não conhecem o seu trabalho. Me apresentar, né? Que tem algumas pessoas que Exato. não me Deixa conhecem eu só mesmo. pedir uma coisa para o pessoal primeiro. Pessoal, clica aí no aviãozinho e divulga aí para os seus colegas. Se você clicar e clicar nos nomes de algumas pessoas, o Instagram começa a sinalizar que o conteúdo está sendo relevante e ele dispara para mais pessoas avisando que a gente está juntos aqui falando sobre isso, tá? Então vamos lá, professora Alessandra. Se apresente, fique à vontade. Pois é, então, meu nome é Alessandra Dorsa, a maioria das pessoas me conhece como Alessandra Dorsa, né? E eu sou fisioterapeuta, já sou formada há 20 anos, tenho uma longa história aí. Tenho uma história de empreendedorismo, porque eu sou dona de uma faculdade da área de saúde, né? Que foi uma grande construção na minha vida. Mas eu nunca larguei a assistência, né? Apesar de ser empreendedora, de estar na frente de gestão e tal, nunca larguei o ofício mesmo, o ser Uhum, fisioterapeuta, o cuidar, o chegar no paciente. E isso me trouxe coisas maravilhosas, porque eu consegui, nesses 20 anos, me tornar diferente, olhar a minha prática de forma diferente, criar técnicas diferentes e tentar sair um pouquinho da casinha, né? Porque eu acho que nós precisamos entender que a fisioterapia precisa mudar, né? uhum. Que nós Da tua precisamos entender. especialidade, conta aí para o pessoal a sua formação em respiratória, enfim, né? A sua trajetória na respiratória para o pessoal entender essa combinação nossa hoje aqui. Então, eu desde formada, eu fiz pós-graduação na minha empresa mesmo de fisioterapia respiratória, e eu me atuei na fisioterapia respiratória o tempo inteiro, e há 15 anos eu fiz mestrado em Ciências da Saúde na Unifesp, e estou fazendo doutorado em esclerose lateral amiotrófica, mas há 15 anos eu fui convidada por um médico, aqui nos 17 anos mais ou menos, para começar a trabalhar com esclerose lateral amiotrófica. E eu não tinha a menor noção do que era o mundo da doença neuromuscular. E aí, quase 7 anos, eu e o Jorge Abdala e um grupo montamos uma associação que se chama Associação Procura da Ela, que hoje é uma referência Uhum, mundial no cuidado da esclerose lateral amiotrófica. Eu sou uma ativista mesmo, eu dou o meu tempo, eu dou o meu conhecimento, eu tenho muito amor pelo que eu faço. E a história da doença neuromuscular me fez entender muito mais de respiratória. uhum, Porque é aquele paciente que não tem nada, uhum, que você precisa dar tudo para ele. Né? Então, assim, aqui tem todas as limitações que a gente pode ter, eu tive com aquele paciente, mas eu nunca deixei de atender outros grupos, como uhum. DPOCs, né? Pacientes
pós-operatório, cirurgia bariátrica, eu trabalho no hospital, sou referência no hospital, sou, né, responsável pelo hospital de doenças neurológicas. Então, eu nunca saí dessa atuação, mas o meu amor sempre foi ali no cuidado do paciente neuromuscular e assim, eu sempre busco estar melhor para eles, né? Então, essa é a minha trajetória na respiratória. Na respiratória neuro, né? É muito legal, neurorrespiratória. É muito bacana ver esse nível de especialidade, né? Esse aprofundamento nas duas especialidades, porque a neuro, ela fica meio capenga. Se a gente contar só com a nossa formação em neuro, a gente não consegue prover as melhores intervenções, os melhores cuidados para vários pacientes neurológicos que cursam com alterações respiratórias. E você sabe que eu recebi muitos comentários essa semana assim, nossa, mas paciente com Parkinson tem alteração respiratória? Juro, quando eu abri a caixinha de perguntas, né? Então, eu achei interessante falar, olha aí, a gente está saindo da caixinha também nessa temática, porque falar de dupla tarefa, falar de equilíbrio, falar de isso no Parkinson, todo mundo sabe. Agora, muita gente nem sabia que pacientes com Parkinson cursavam com alterações respiratórias. Então, vamos começar por aí, Alessandra. Faz um panorama para a gente de quais são as alterações respiratórias que o paciente com Parkinson pode apresentar. Olha, é tão importante isso que você está falando, porque assim, o paciente de Parkinson, ele cursa com algumas alterações, tanto sensoriais quanto motoras. Então, eu falo que a gente cuida da parte motora e a gente pede o paciente porque ele broncoaspira. Pede o paciente porque ele fez uma pneumonia por broncoaspiração e ele estava sentando, ele estava andando, ele estava com ótimo déficit, com ótimo equilíbrio, mas ele perdia ele por causa disso. Então, ele tem uma alteração respiratória mecânica e central. Eu achei muito legal hoje aquela pergunta que nós tivemos. Exato! É uma resposta, a alteração que esse paciente tem via cortical, principalmente por alterações bulbares, faz com que ele vá perdendo a força da musculatura lisa de vias aéreas superiores. E nós, fisioterapeutas, não olhamos isso. Eu falo que o fisioterapeuta olha o pulmão para baixo e o fonoaudiólogo olha daqui para cima e existe uma área que ficou negligenciada e que é onde nós vamos ter os problemas, é onde os maiores problemas vão acontecer. Então, eu estava fazendo uma revisão até para a gente discutir um pouquinho sobre isso, e eu notei um artigo que falava muito sobre a avaliação da capacidade respiratória. E como a maior parte de análise da espirometria deu doente obstrutivo. Agora, como um doente obstrutivo, se ele é efetivamente um doente restritivo? Porque ele tem dificuldade na caixa torácica. Então, o maior problema que o teste dá obstrutivo é porque ele não consegue passar o fluxo de ar pela via aérea superior. Então, é um mecanismo cíclico. Ele vai perdendo a força da musculatura, a rigidez faz com que ele gere pouco volume pulmonar. Essa baixa de volume pulmonar associada a esse déficit sensorial e esse déficit de força de musculatura lisa vai fazendo com que ele perca o espaço acima da região traqueal. Então, ele não tem volume pulmonar e não tem espaço na região supratraqueal. E aí ele não coordena fala, respiração, deglutição, tudo isso. Então, a gente tem razões biomecânicas para explicar o déficit respiratório. Então, as razões biomecânicas, elas estão em função da rigidez muscular, da rigidez da caixa torácica, né, que leva a uma dificuldade na expansão dessa caixa torácica. Então, por razões biomecânicas, em função da rigidez, em função da instabilidade postural, que também gera mais fixações. Das alterações do corpo que ele tem. Então, razões biomecânicas. Aí você comentou, a gente tem razões neurológicas, Camila. E nesses artigos que a gente trocou aqui, pessoal, relaxem que eu vou colocar todos os artigos no grupo do Telegram. Não estressem, mas eu vou citar aqui os autores só para vocês já estarem atentos. Esse artigo que a Alessandra me mandou aqui é do Lee, ele é de 2018. Ele fez uma relação entre a redução da substância cinzenta cerebral
com os comprometimentos ventilatórios, da capacidade vital. E essa correlação, ela deu positiva e estatisticamente significante, mostrando redução na massa cerebral, na substância cinzenta do cerebelo, do giro fusiforme e do giro pós-central. E essa relação foi diretamente proporcional. Então, quanto mais reduzia a massa cerebral, mais reduzia a capacidade vital. Então, existe também uma hipótese, né, uma explicação que é neurológica, que é neural. E em função dos tratos, da comunicação dos tratos corticais com a região do tronco encefálico. Exatamente, né? exatamente. E então, isso é muito interessante. Falamos de razões biomecânicas, é porque tem tudo a ver, eu acho, a gente elencar essas razões, porque depois o pessoal vai perguntar, mas e como trata? E como trata? Eu só sei tratar se eu sei as razões, não é verdade? Exatamente. E algumas razões eu vou poder interferir, outras eu não vou conseguir interferir, eu vou estar meio limitado, talvez, né? Isso que eu vou querer saber de você. Então, as razões biomecânicas a gente disse, as razões neurológicas a gente disse, e aí você disse razões sensoriais? Sensoriais, isso. Retoma de novo pra gente. Porque é o seguinte, esse comprometimento, ele não é somente esse comprometimento motor. Então, os pacientes de Parkinson, eles acabam tendo alterações sensoriais mesmo. Por exemplo, ele não percebe que ele está broncoaspirando, ele não percebe que a secreção está descendo. Por quê? Porque ele vai perdendo a sensibilidade local por essa alteração central. Cortical. Né? Então, cortical. Então, ele tem 3 alterações. Né? E aí, Camila, isso se soma muito quando a gente correlaciona que se eu não tenho um volume pulmonar bom, eu fico sem sensibilidade na via aérea superior, porque não tem pressão ali em cima. Então, entendi. A pressão alimenta o estímulo sensorial. Exatamente. Entendi. O fluxo alimenta o estímulo sensorial, o movimento alimenta o estímulo sensorial. Então, aquele paciente que não é capaz de gerar uma boa capacidade pulmonar, porque tem uma interferência até mesmo de musculatura inspiratória e diafragmática e abdominal, e associada com a rigidez, ele perde essa passagem de fluxo. E aí, essa diminuição de passagem de fluxo que a gente tem aqui o tempo inteiro, ó, eu tô tendo estímulo sensorial o tempo inteiro na minha musculatura, né? E aí, quando eu não tenho isso, quando o meu volume é bem pequenininho, eu tenho baixa pressão de via aérea superior, aí eu começo a ter alterações sensoriais associadas a isso, que é propriocepção. É a propriocepção desse local. Então, isso é muito importante, porque até para a gente pensar como tratar isso depois. Exato. Olha que coisa bacana eu fazendo a relação aqui desse estudo do Lee, que mostrou essa alta correlação entre a diminuição da massa cortical cinzenta no cerebelo com as informações proprioceptivas. Então, olha que louco isso. Nós estamos pensando que o que vem primeiro, eu não sei. A gente não sabe. E eu nem sei se a gente vai saber, não importa. Mas o que importa é que você tem razões. Quando você diminui o input proprioceptivo, para onde esse input vai primeiro? Ele vai para o cerebelo. Depois do cerebelo que ele vai para o córtex. Então, se diminuiu o input no cerebelo, diminui a necessidade de conexões no cerebelo, diminui a quantidade de neurônios no cerebelo, diminui a área da substância cinzenta. Os corpos de neurônios no cerebelo reduzem. E aí, quanto mais reduzir, mais isso retroalimenta a menor utilização dessa musculatura e a menor utilização desses receptores sensoriais. Então, a gente está falando de fuso muscular, sei lá, da musculatura intercostal, da musculatura diafragmática. Lisa, isso. Toda orofaringe, língua, glote, corda vocal, vai descendo toda a região de laringe, músculo intercostal, abdominal. Então, quer dizer, é uma coisa que vem lá de cima e que pode de baixo para cima também. Exatamente. Bidirecional, né? Bidirecional. De baixo para cima e de cima para baixo, retroalimentando no sentido da piora do quadro. E aí a gente associa a uma doença que evolui com piora, se a gente não tiver um olhar para isso, para frear, para brecar,
para maximizar esses inputs sensoriais que estão cada vez ficando mais escassos, exatamente. A gente vai evoluir mais rápido. É a grande diferença desse trabalho que eu tenho feito em vias aéreas superiores. Porque se eu não tenho pressão ali, como eu preciso gerar uma pressão. Então, não adianta eu pedir um paciente para puxar fundo. Se ele tem uma limitação mecânica importante, ele nunca vai puxar fundo. Né? Então, eu preciso gerar esse puxar fundo dele, de forma que eu consiga chegar no máximo da pressão dentro do pulmão, para que eu consiga chegar no máximo de fluxo na via aérea superior. Então, é uma coisa só. Eu tenho que dar desde a pressão do pulmão equalizar lá embaixo, para depois eu conseguir gerar esse fluxo que fica constante na via aérea superior. Perfeito. E isso está sendo assim tão sensacional, Camila, porque eu estou com um grupo, nós estamos fazendo... Eu fiz toda a análise de 8 pacientes e eu estava com dificuldade de encontrar um software que me disse o que acontece com aquele volume de ar na via aérea superior correlacionado com a capacidade vital, que é uma coisa perfeita para a gente avaliar do próprio parkinsoniano. E aí nós descobrimos agora, o Max, que é um fonoaudiólogo muito maravilhoso, está me ajudando e nós estamos fazendo essas mensurações. Ele está impressionado, porque está tendo uma relação direta entre o paciente que tem baixa CVF, ele tem baixo espaço supratraqueal. Por quê? Porque não tem pressão. Não tem pressão. E aí, vamos lá. O que eu... Então, a gente provavelmente tem fonoaudiólogos assistindo a gente aqui, com certeza, não só fisioterapeutas. O que nós, profissionais, então, sejamos fisioterapeutas, sejamos fonoaudiólogos, sejamos, sei lá, professores de educação física, que trabalham com essa população, cuja capacidade respiratória é fundamental para o nosso trabalho, né, para subsidiar o nosso trabalho. O que a gente tem que avaliar? O que eu tenho que olhar e como eu posso medir quantitativamente, qualitativamente, em termos dos aspectos respiratórios? O que você recomendaria ter de protocolo de avaliação para os pacientes com Parkinson? O protocolo ouro seria a pressão inspiratória máxima, né? A pressão expiratória máxima e uma tosse, Camila, que é uma avaliação da tosse, que é assim, a gente utiliza o pico de fluxo de tosse. Só que o pico de fluxo de tosse, o ideal seria que se nós tivéssemos, isso é o meu sonho, assim, é a minha próxima produção, é uma tosse que eu consiga avaliar o tanto que o paciente consegue inspirar, o tanto que ele consegue pausar a glote e o tanto que ele consegue explodir. Porque aí eu vou saber onde eu tenho que trabalhar com esse paciente. Mas como que eu avalio a tosse? Conta pra mim. O que eu tenho que... Como que eu meço isso? A tosse você mede pelo pico de fluxo de tosse. Então você pede o paciente para puxar fundo e tossir. Quando eu faço uma análise gráfica dessa tosse, do fluxo da tosse, ele me diz da seguinte forma. Primeiro eu inspiro, então eu tenho uma curva de fluxo negativo. Depois eu paro por alguns segundos, milissegundos com a glote, para depois eu explodir. Então, essa harmonia entre o inspiratório e a pausa da glote, que é o sucesso da tosse. Certo. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma doença de Parkinson e que o problema dele ainda não é glótico, não é no vedamento glótico, que o problema é na geração de fluxo, de volume inspiratório, eu posso trabalhar com ele o volume inspiratório todos os dias para que ele todos os dias treine a tosse. Se o problema dele é no vedamento glótico, ele tem pausa, ele não consegue segurar o ar lá dentro do pulmão para tossir, aí eu posso trabalhar o vedamento glótico. Então, aí esse é o trabalho fundamental físio e fono. Porque a gente precisa, nós dois temos que... Os exercícios que a fono faz e que a gente não tem noção do que, né, de como que deve ser feito, eles priorizam sons, priorizam mobilidades que a gente não sabe como trabalhar. Peraí, vamos ainda falar da avaliação. Não queria falar de tratamento ainda, não. Então, aí eu tô falando dessa avaliação, a tosse.
Então, eu tenho Isso. pressão respiratória, eu tenho esse fluxo da tosse, eu tenho a tosse especificamente, que não é fraca ou forte, é número. Isso, É é isso que eu número. acho legal falar para o pessoal. Então, é pico de fluxo de tosse. Se o meu paciente tem acima de 270 litros por minuto de pico de fluxo de tosse, eu estou tranquila. Ele é um paciente que tosse, que consegue proteger a via aérea dele. Ok, tem bom 270, volume, qual é a unidade? litros por 270 minuto. litros por minuto. Litros por minuto, porque é velocidade. E Tá. aí, esse paciente, ele tem uma boa tosse. Então, eu avalio a tosse, eu avalio a PI, a PE, e eu avalio uma coisa muito importante, que esses dias até uma fisioterapeuta riu de mim, aí numa discussão que nós tivemos, que é a perimetria do tórax. Perfeito. Porque se eu não tenho mobilidade torácica, se eu não conseguir interferir nesse componente que a gente chama de elástico de tórax, não adianta eu fazer nada dentro desse pulmão. Porque o pulmão, ele está dentro de uma caixa elástica. Então, se eu não gerar algo que interfira no componente elástico do tórax, eu não estou fazendo nada. Então, a medida da perimetria é fundamental, porque eles tendem a ter baixa mobilidade torácica e de últimas costelas e alta mobilidade abdominal. Abdominal. Então, como que você faz? Como que você recomenda proceder para ser uma coisa padronizada, assim, em relação à perimetria? No primeiro momento, antes de um tratamento, antes de traçar um protocolo, PI, PE, pico de tosse, perimetria e saturação, né? Que é uma coisa... Tá, mas a perimetria, como você recomenda fazer? Eu digo assim, a posição, se inspira, se expira, as medidas, os locais. Eu procuro fazer a perimetria com o pessoal está falando de citometria torácica, citometria, né? Isso. Eu peço ele deitado. Então, eu vou do máximo da ins para o máximo da ex. E aí eu avalio o delta. Porque eu estou avaliando mobilidade, né? Então, eu vou do máximo da ins para o máximo da ex. A linha mamária, últimas costelas e linha umbilical. Aí eu coloco esses valores e eu tenho isso como uma medida de incremento de capacidade pulmonar e lógico, de incremento de mobilidade torácica. Porque esse tem que ser o nosso foco. Perfeito. Né? Eu tenho que interferir nessa mobilidade. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar em tórax. Perfeito. O pessoal aqui está perguntando ainda de avaliação, de dois aspectos. Peak flow e espirometria. O que a gente recomenda, se é possível, enfim, né? O peak flow, ele vai me dar força, tá? E não é peak flow, o aparelho é peak flow, mas a avaliação é pico de fluxo de tosse. Perfeito. Porque o peak flow, ele mede a obstrução do paciente asmático, fluxo respiratório. Não é isso que eu quero avaliar. Eu quero avaliar a explosão de tosse, que é a proteção da via aérea. Então, eu tenho o pico de tosse, eu tenho a PI, a PE e a perimetria. A CVF, que eu posso medir, ela é uma avaliação funcional, que eu vou avaliar na espirometria. Só que tem um grande detalhe, Camila. Eu até consigo fazer isso no momento inicial da doença e tal, porque a espirometria, ela requer uma grande interação do paciente. E se ele começar a ter algum tipo de obstrução em vias aéreas superiores, ele não vai dar fidedigno. Se ele começar a ter algum comprometimento de tronco cerebral, ele não vai dar fidedigno. Então, eu acabo pensando mais na PI e na PE como força, na perimetria como mobilidade e na tosse para explosão de proteção de vias aéreas superiores. Então, a CVF é apenas para a gente avaliar parênquima, né? E muitas vezes esse paciente não tem alteração de parênquima, né? Ele tem uma alteração muito mais de força. Então, o pessoal está perguntando aqui, ó, para avaliar o pico de fluxo de tosse, se tem algum aparelho. É isso que você está falando, né? É o peak flow. É o peak flow, né? É o peak flow. Só que ao invés de eu pedir para o paciente soprar, eu peço para ele tossir. Então, aí ele tosse. Quando ele tosse, ele explode. Eu estou produzindo com um engenheiro exatamente esse fluxômetro, sabe? Vai ser um fluxômetro de tosse.
Porque Uhum. isso é fundamental no caso do parkinsoniano, né? Ou qualquer Uhum. paciente, né? Uhum. E, então, esse pico de fluxo de tosse, eu falo que o fisioterapeuta e fonoaudiólogo tem que ter dentro da bolsa um PicFlow. Uhum. É verdade, porque você chega na casa do paciente, o pico de fluxo de tosse, ele tem que fazer parte da sua avaliação, é a coisa mais fácil do mundo. E Às vezes tem o na paciente tá... literatura dados de normalização Tem. e a comparação com o Parkinson, assim, o quanto em função da evolução da doença, em função do Roy-en-Arrow ou da UPDRS, porque o que me chamou a atenção nessa revisão que a gente fez, Alessandra, eu achava que esses achados de disfunção respiratória, eles eram diretamente relacionados à progressão da doença. E eles só Aham, iam ser encontrados num estadiamento um pouquinho mais avançado da doença. E eu aham. fiquei surpresa com esse estudo do Bailey de 2016, que ele mostra essas alterações no Início. estágio inicial, Roinhar 1. Esses pacientes já têm essas alterações. Tem alterações no volume, na capacidade vital, na força Na força. inspiratória, Uhum. expiratória, eu fiquei impressionada, eu não sabia disso. É Então, a porque, gente como eu tem te falei, valores de normalidade em tem. função Assim, do a, avanço da doença? a doença, a avaliação do pico de fluxo de tosse, ela é uma avaliação ouro hoje, né? Uhum. Todos os doentes neuroevolutivos são avaliados com o pico de fluxo de tosse. A Emily Plounan, que é uma fonoaudióloga sensacional da Flórida, ela está fazendo um trabalho tentando provar que não é 270 apenas. Porque nós temos esse estudo do John Bach, que é o estudo ouro, né? E que ficou padronizado para o mundo todo, que acima de 270 você não tem problemas respiratórios. Tá. Mas ela está tentando mostrar que a gente pode avaliar outras coisas, mas o estudo dela ainda não saiu. Então, hoje a gente ainda usa o pico de fluxo de tosse com o valor na normalidade acima de 270 litros por minuto. E o Entendi. treino é capaz de melhorar isso. Ok. O pessoal está Então, esse é perguntando importante. se essas alterações respiratórias, elas precedem o diagnóstico. Pode até ser que precedam. Eu não Sim, encontrei na literatura, e acredito que vai ser difícil, do vai mesmo ser jeito que a difícil. gente vê sinais olfatórios, sinais de constipação, outros sinais não motores nesses pacientes Aham, muito antes do diagnóstico, pode ser que a gente tenha essas pode. alterações respiratórias muito antes do diagnóstico, mas não Pode ser. existe isso ainda Não, não existe. reportado consistentemente na literatura, né? Não, e a literatura, se você perceber, ela tem uns gaps que a gente não consegue algumas respostas que estão ali. Tem, assim, os estudos ainda precisam ser melhorados, os estudos têm que ser mais consistentes, tem que ter um N. Você vê que Uhum. são estudos ainda que precisam de uma relação mais forte. Como você falou, as pessoas estão começando a perceber que a gente perde o paciente de Parkinson porque ele vai para o hospital. Porque tem Ele infecção vai para respiratória, ele vai né? E fazer aí não infecção. sai. Uhum. Não sai mais. E ainda tem um detalhe, Camila. Uma vez eu assisti uma aula do Marcelo Amato num congresso, e aí nesse congresso ele estava falando de uma pessoa que ele estava tentando ventilar, e ele estava falando sobre a alteração do componente elástico do tórax desse paciente. Uhum. Dizendo tanto que aquela alteração, acho que era um paciente parkinsoniano, atrapalhou a avaliação de fontes importantes como drive pressure, coisa que ele utiliza. Quando ele começou a falar, eu falei, gente, eu já falo isso há tanto tempo. Uhum. Porque esse paciente eu tenho que olhar de uma forma diferente, porque ele tem um componente elástico de Uhum. tórax diferente de um paciente que é como a gente, que chega lá, faz massagem ou alguma coisa assim. Perfeito. Eu vou adicionar uma outra coisa na avaliação que eu acho que abre um pouco também a nossa mente para a gente começar a discutir nessa segunda parte aí da live sobre tratamento. Que é a seguinte: se esses pacientes eles cursam com alteração no controle postural, se eles cursam com alteração tanto da orientação quanto da estabilidade, que são os dois componentes do controle postural. A alteração no controle postural, gente, vai modificar a forma com que eu alinho as partes do meu corpo. E isso se chama orientação postural. E a alteração na orientação postural vai mudar a dinâmica respiratória.
Com certeza. Então, se eu tiver um olhar para as alterações do controle postural, se eu pensar em base de suporte, seja quando ele estiver sentado, seja quando ele estiver em pé, se eu pensar na orientação postural, que é o alinhamento das partes do corpo em função da linha da gravidade e em função da minha base de suporte, eu também tenho condições de ter uma boa base, uma boa fundação Isso. para começar o trabalho respiratório. Porque se eu pensar no trabalho respiratório como estratégia de intervenção, sem colocar na jogada o meu olhar sobre o controle postural, eu estou quebrando... A gente falou das 3 razões das alterações respiratórias. A primeira delas era biomecânica, a segunda era neurológica, a terceira era sensorial. Eu estou quebrando essa razão biomecânica. Eu não estou respeitando o alinhamento corporal, que é um pré-requisito para o controle postural. Então, isso nos abre os olhos, como físios, como fonos, como TO, que avaliar o controle postural e olhar especificamente para a orientação postural é chave também para quando eu for traçar os meus planos, estratégias de tratamento, né? Com certeza. E assim, uma coisa que você está falando, assim, que eu sempre tive muita dificuldade, que as pessoas entendessem isso aí, exatamente isso que você está falando. Por quê? Aquela hora que o paciente trava e que ele não... acabou para mim, eu não tenho muita coisa mais, porque eu vou lá, movimento, mobilizo, libero o diafragma, daqui a pouco ele, puf, trava de novo. Porque ele não tem esse controle, ele fica uma pedra, ele não roda o tronco, ele não tem esse controle postural, um monte de coisas que vai atrapalhar a parte respiratória. Então, como você falou, são relações que se complementam. Então, você, por exemplo, olhar essa mobilidade, olhar essa rotação de tronco, olhar isso muda completamente. Eu diria olhar antes de... Porque fisioterapeuta adora olhar movimento. Olhar movimento, todos que estão escutando a gente aqui sabem olhar. Eu estou falando de algo que é importante eles ligarem a chavinha, que precede o movimento, que é o controle postural para eu realizar movimento. Então, o meu olhar tem que ser antes, naquele momento que precede o início de uma ação, que precede ele começar a andar, que precede ele começar a falar, que precede ele fazer um alcance, que precede ele fazer a tosse. Como ele faz os ajustes posturais antecipatórios, como ele recruta esses músculos... Aí, a Natália acabou de falar, ajustes antecipatórios, é isso mesmo? Como ele faz esses ajustes, se ele faz, porque está reportado claramente na literatura. Pacientes idosos, pacientes com AVC, pacientes com Parkinson, perdem esses mecanismos de ajustes posturais antecipatórios. Então, antes deles fazerem a ação, eles não realizam a ativação dos músculos estabilizadores. E isso é fundamental. É fundamental. Então, tem estudos mostrando em idosos, a gente de 200 a 300 milissegundos antes de fazer uma ação, seja no braço, seja na perna, seja na fala, a gente aciona... A eletromiografia de superfície mostra esses músculos acionando. E esses pacientes, eles começam o movimento e eles só acionam esses ajustes posturais antecipatórios depois que o movimento aconteceu. Nossa, vários milissegundos depois. Quanto mais idoso, mais tarde. Se idoso com comprometimento neurológico, pior ainda. Então, é nosso papel não só olhar no momento que o movimento acontece, seja ele qualquer for o movimento. Né? Então, acho que isso também traz um aspecto da avaliação para a gente ficar atento. E isso é fundamental que você está falando, Camila, porque eu, enquanto fisioterapeuta que tenho esse olhar muito mais respiratório, eu não tenho esse olhar motor. E isso é uma relação, como você está falando, eu entendo muita coisa da parte da alteração neurorrespiratória. Mas na hora que eu preciso fazer essa conexão, isso para mim é fundamental. Então, por exemplo, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse conhecimento e que vai acrescentar muito a minha prática no dia a dia. A minha prática de avaliação. Exato. Então, ela vai ficar muito mais elaborada. Sem dúvida, quando meu paciente está sentado, por exemplo, eu observo como ele mantém o controle postural, onde ele se fixa, eu movo algumas partes do corpo para tentar achar
pontos de fixação. E eu coloco as minhas mãos na caixa torácica, depois eu coloco as minhas mãos, por exemplo, no transverso abdominal, mais profundamente mesmo. E tento sentir, e peço para ele, posso pedir o que eu quiser, levante o braço, posso pedir, canta uma música, posso pedir tussa, para ver se antes do movimento acontecer, eu sinto alguma atividade muscular antecipatória. É super importante. Nossa, muito sensacional isso. Muito e sensacional. O treino disso não é voluntário. Então, quando eu for pensar em... Isso acontece de forma automática. Então, não vai adiantar eu treinar ele. Contrai primeiro antes de falar. O treino é automático. Eu preciso despertar a propriocepção nesses músculos para que esses músculos possam ser usados, né, mais efetivamente. Nossa, e se houver isso. muita rigidez na caixa torácica, muita compensação na musculatura acessória, não tem como ter antecipação, né? Não tem, vai estar totalmente travado. Perfeito. E aí começa, como você falou, se a gente chegar para atender esse paciente só nesse momento, Camila, meu Deus, é muito difícil. Porque então, a gente tem que antecipar tudo isso, como você falou, essa avaliação ela tem que fazer parte desde o primeiro momento da patologia. Exato. Porque senão a gente vai se eu esperar ele travar o cervical, se ele tiver uma rigidez cervical, ele já não mexe mais a laringe, ele já não consegue movimentar o ióide, ele já não pressuriza mais a via aérea superior. Então, assim, já tem um monte de coisa acontecendo que já vai ser difícil a gente conseguir reverter. Então, eu acho super importante isso que você falou. O que você colocaria para os profissionais aqui como... Olha aqui, Natália, vivência pelas nossas mãos, despertar essas ações. A FIS é linda. Que legal, é linda. E a fono também, porque os fonos também podem e devem fazer isso. Usar as mãos para sentir as respostas dos pacientes, né? Fala uma coisa, o que você diria que seria primordial em termos de objetivos mais focados no domínio respiratório, que a gente não pode deixar de ter esses objetivos com esses pacientes? Sim, inicialmente, o mais importante é a manutenção da mobilidade e força muscular, de mobilidade torácica e força muscular abdominal, diafragmática e pressurização na via aérea superior. A pressão da via aérea superior, desde da face, é toda a via aérea superior. Então, o objetivo é manter vias aéreas abertas. Porque se ele entrar num mecanismo de obstrução, que é tudo que eu não quero, vai ser difícil. Então, o objetivo é o tempo inteiro manter a via aérea aberta. Porque eu mantenho ela forte e eu mantenho ela aberta. Perfeito. Então, por isso que a gente interfere, por isso que é tão importante, eu falo tanto nessa coisa da interferência do componente elástico. Porque eu preciso interferir nisso para reverberar a pressão da via aérea superior e para eu poder treinar tudo isso que a gente falou. Aí o meu objetivo vai ser melhorar a propriocepção. Perfeito, era isso que eu ia falar. Musculatura lisa, melhorar a força abdominal, ganhar a mobilidade torácica. Aí, se eu fiz isso tudo, sabe o que vai acontecer? A fono sabe, aí ele vai melhorar a voz, ele vai melhorar o tempo de fonação, ele vai melhorar a capacidade de deglutição, ele vai ter menos ensaios na hora de deglutir. Por quê? Porque eu vou mobilizar uma musculatura que ninguém consegue mobilizar. Então, quando eu faço o trabalho de força, de propriocepção e de incremento de musculatura respiratória, eu estou fazendo as duas coisas juntas, porque elas estão juntas. A orofaringe, ela passa voz, alimento e respiração. Então, eu tenho que trabalhar a respiração. E quando eu trabalho a respiração, eu melhoro a orofaringe para deglutição e para fala. Perfeito. Então, por isso que a gente fala que... Eu falo, muitas pessoas às vezes colocam, mas você está dando aula para fono. Não, eu não estou dando aula para fono. Eu não sei o que a fono tem que fazer. Mas eu estou falando que sem respirar, ela não vai conseguir melhorar a deglutição. Sem respirar, ela não vai conseguir melhorar a fala. O objetivo, ele é comum. Eu não tenho como dizer que esses objetivos são do físio e não são da fono, ou são da fono e não são do físio. O objetivo, ele
tá ali, claro, e ele tem que ser alvo de todos os profissionais que estiverem atuando com esse paciente. Com certeza. Com todos. Exatamente. As estratégias... Física, Exato! Lá na escola de educação física a gente pensa isso, nisso também. isso. Agora, as estratégias de intervenção, sem dúvida nenhuma, elas vão ser distintas. Porque o fonoaudiólogo domina algumas estratégias que nós não Que a dominamos. gente não sabe. E nós dominamos outras estratégias que eles não dominam, né? Exatamente. Esse o casamento é perfeito. É perfeito, porque dá uma melhora assim, significativa para o paciente. Então, assim, quando eu falo dessa correlação, quer dizer, quando eu estou atendendo um paciente e observo que ele tem uma laringe rígida, quando eu gerar volume e eu conseguir mobilizar aquela laringe, eu vou falar, poxa, olha que legal, eu estou melhorando para o trabalho da fono. Perfeito. E vem aí e vai me ajudar. Então, a gente tem essa correlação o tempo inteiro. E isso faz uma grande diferença no resultado desse paciente. Em termos de estratégias, quais você acha que são as melhores estratégias para a gente aumentar a pressão das vias aéreas superiores? O que eu tenho que fazer? A única forma que a gente tem de conseguir vencer o componente elástico e chegar nessa pressão até na via aérea é pressão positiva contínua. Então, não adianta, Camila, que aí o nosso grande problema falar para mim que o Respiron vai abrir pulmão. Porque ele não tem condição de puxar de forma efetiva para equalizar a pressão dentro do pulmão para gerar essa pressão até lá em cima. Então, as pessoas me perguntam, Alessandra, mas o que eu posso usar? Eu posso usar o ambu? Não, você pode usar o ambu, você pode usar qualquer equipamento que gere pressão inspiratória, você pode usar até o próprio BiPAP do paciente. Então, assim, a gente tem que abrir mecanismos para nós, né? E o outro detalhe que é importante, Camila, que eu vi muito, assim, eu vi em vários artigos, falando que a gente tem que fazer treinamento muscular inspiratório. Para eu fazer treinamento muscular inspiratório, em um paciente que tem alteração de componente elástico de tórax, ele tem que ser... Eu não sei nem como fazer, porque assim, para você treinar o diafragma, ele tem que segurar pelo menos por 5 segundos. Como é que você pede um paciente para puxar e segurar 5 segundos um paciente de Parkinson? O ar nem passa por aqui direito. Quando ele tentar puxar, o negócio segura aqui em cima. Então, os exercícios, eles têm que ser meio que passivos. Então, é uma resistência contra a expiração que a gente impõe, que a gente tem que impor. Aí eu encho o pulmão de ar e seguro aquele ar lá dentro para ele tentar forçar com o volume que ele tem, com o que eu gerei de volume pulmonar. Aí eu consigo fazer um trabalho legal com ele. Então, a gente tem que quebrar muito esses paradigmas de exercícios que a gente vê que não tem funcionalidade. Né? Vou fazer shaker. Se eu não consigo inspirar, como é que eu vou soprar? Entendi. Sabe, o shaker, sabe por que o shaker é legal pra caramba? Lá pra Janaína Pimenta, que é sensacional, fonoaudióloga da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo fica sensacional, ela tem fluxo pra caramba. Agora, qual paciente nosso que tem fluxo? O Alzheimer, o idoso, o Parkinson, o neuromuscular, quem tem fluxo respiratório? Então, assim, isso é triste, Camila. Isso que eu tô falando, é triste. Então, quando alguém me fala... Eu tô rindo, mas eu tô entendendo que é triste. É porque tá quebrando mesmo. Como eu também não sou da área de respiratório, eu tô achando o máximo. Alguém até escreveu aqui assim, a cara da Camila tá me assustando. É porque eu tô chocada mesmo com essas coisas. Você imagina, porque a gente faz coisas sem esperar, sabe? O que nós estamos fazendo? Que resposta eu vou ter depois disso? Você imagina, será que se eu fizer um Respiron num paciente parkinsoniano e depois eu fizer perimetria, sintometria, vai adiantar? Muda alguma coisa? Será que muda alguma coisa? Porque não vai mudar. Ele não vai conseguir ter força suficiente para interferir nesse componente rígido de um tórax de Parkinson. Perfeito. Então, assim... Eu tô vendo aqui, eu tô ouvindo você, mas eu vejo a necessidade clara do uso das nossas mãos no tecido, na caixa torácica, na fáscia,
nos ventres musculares, dos Isso é mais fundamental. diversos locais, para conseguir mais expansibilidade, para mobilizar melhor essa face, para daí usar esses recursos externos da respiratória. Faz sentido isso? Você falou a coisa mais importante. Mobilidade na mão. Quem mexe o tórax do paciente, depois que eu mexi, que eu, igual você falou, liberei, soltei a musculatura, eu mexi no tórax dele. Depois que eu fiz isso, aí a resposta do exercício é outra. Isso é fisioterapia respiratória. Isso eu chegar e falar, peraí, eu não vou te dar um shake, peraí, deixa eu pegar. Deixa eu mobilizar esse tórax. E antes, deixa eu avaliar o seu controle postural, deixa eu pensar a posição que eu vou colocar o senhor. Deixa eu ajustar essa posição, calçar as assimetrias na pelve, calçar as assimetrias no pé, porque isso muda input sensorial, isso melhora o esquema corporal e isso ajuda a retroalimentar as vias descendentes de controle muscular. Para daí eu mobilizar o que eu tiver que mobilizar. E a pessoa colocou assim, o Pilates. O Pilates é maravilhoso. Porque o Pilates trabalha o core. Porque o Pilates... Então, assim, é um exercício que auxilia muito no caso do Parkinson. Porque ele força o centro de resposta respiratória. Né? Porque o core, se eu tenho uma boa musculatura, se eu tenho uma boa pressão de core, eu permito que o meu diafragma desça e que o meu diafragma suba. Mas talvez seja inteligente do fisioterapeuta que domina o Pilates fazer mobilizações na fáscia, fazer manipulações antes de botar ali de cara para fazer as repetições. Porque ele vai fazer as repetições dentro da rigidez dele, dentro da amplitude de movimento que ele tem, que é restrita, usando compensações para se manter fixo. Não adianta ele fazer esse tipo de repetição. Aí você não vai mobilizar. Você está falando a mesma coisa de uma forma diferente em relação ao respiron. Exato. Não adianta eu pegar e fazer Pilates sem antes eu entender de ganhar essa mobilidade global, porque senão não vai adiantar, não vai ter resposta, ele vai fazer o que ele já faz. Exato. Eu sempre falo isso. Para que ele vai repetir dentro da amplitude que ele já faz, dentro do nível de recrutamento que ele já faz, que eu já não gosto, que é limitado. Então, para a gente poder aumentar isso, para a gente sair dessa banda aí, a gente vai precisar utilizar outras ferramentas adicionais, né? Com certeza, com certeza. Assim, isso, e você está vendo que o olhar é funcional o tempo inteiro, né? Exato. Camila? A parte respiratória também tem que ter um olhar funcional. Né? Eu não posso pensar simplesmente que a respiração é oxigenação, CO2, que é o que as pessoas pensam. Se a saturação tá boa, tá ok. Não, e o PCO2 e a relação do volume corrente com a frequência respiratória. Então, tem muita coisa que a gente precisa avaliar quando a gente cuida da parte respiratória. Né? E aí, como eu estou falando, esse olhar que eu tenho hoje, porque assim, a maioria dos pacientes vão para a traqueostomia porque eles têm desabamentos bulbares, que a gente chama de desabamento. A língua vai para trás, não tem movimentação de ióide, fica rígido e aí para de respirar por obstrução. Ele ronca, de noite ele broncoaspira. Por quê? Tudo porque lá atrás não teve um bom trabalho de volume pulmonar. Que é isso que você falou, de dar para ele o que ele não tem. Que é capacidade pulmonar, posicionamento, mobilidade. Olha, eu sou número 1 da mobilidade torácica. Eu falo que a minha mão é tudo no paciente. Eu tenho até um destaque aqui no meu Instagram que ele se chama, sei lá, acho que é sensorial. Eu já tenho tanto destaque e o título dele, assim, no feed é O Poder das Nossas Mãos. Que legal. Porque eu não sei o quanto que os físios estão atentos ao fato de que quando você toca, você não está só comunicando com os receptores de tato, né? Só com as terminações nervosas livres ou corpúsculo de Meissner. Quando você toca, e dependendo de onde você toca no músculo, você está se comunicando com o fuso, você está se comunicando com o órgão neurotendíneo, o antigo órgão tendinoso de Golgi, você está se comunicando com a cápsula articular. E cada um desses receptores fala uma língua diferente. E a sua mão
ela conhece todas essas línguas. Só o seu Exatamente. cérebro que não está sabendo ainda. Quando você entender qual é a linguagem do fuso, quando você entender que o fuso responde à mudança no comprimento, quando você quiser ativar o fuso, você vai fazer mudança no comprimento. Quando você entender que as terminações na cápsula respondem à vibração, respondem à pressão, a sua mão pode fazer isso. Isso é Quando você maravilhoso. entender, é lindo quando você entender que o órgão Perfeito. neurotendíneo, o órgão tendinoso de Golgi responde à carga de contração. Aí você, então, cada vez que você tocar, não pensa só na pele. Então eu fico pensando assim, quem atende os pacientes, por exemplo, com os pacientes de camiseta, de cinto, Nossa! de calça jeans, né? Você está perdendo a oportunidade de ouro de conversar com estruturas que não... Você está ligando, discando, está tocando, mas ninguém vai atender lá. Ninguém vai atender lá. Então, o que eu quero que vocês tentem é que vocês liguem, mas falem a língua daquele receptor para quem você está ligando. Que legal E, isso. às vezes, espere o tempo que aquele receptor precisa para ser ativado. Se faz muito tempo que ele não é ativado. Ele está longe do telefone, ele vai ter que se deslocar a casa inteira para chegar no telefone. Então, tenha paciência e espere. Repita a ligação 2, 3, 4, 5 vezes. Eu adoro essa analogia, porque você vai, quando tocar, olha para sua mão, pensa onde você vai pôr e pensa se você vai esticar, se você vai encolher, se você vai vibrar, se você vai apertar, se você vai combinar coisas, enfim. Olha só, eu tenho uma história muito legal de um paciente esses dias. Com essa coisa da pandemia, os pacientes não estão querendo ser atendidos, principalmente pacientes de ELA. E eu tô assim, desesperada, porque eu sei a necessidade que eles têm. E aí chegou um paciente para mim, uns 2 meses sem fazer fisioterapia, e na hora que eu pego no paciente, Camila, o paciente para mim, ele me conta o que está acontecendo. Na hora que eu encostei no tórax dele, eu falei, meu Deus, o seu pulmão está todo fechado. E olha, ele usa ventilação não invasiva, ele fazia ambu todo dia com os técnicos e tal. A hora que eu peguei, ele estava usando de papo direto. Aí a minha mão é que conta. Aí eu pego, eu mobilizo, eu libero. E aí eu vou... E aí a hora que ele saiu, Camila, ele virou para mim e falou assim que ele estava 1000% melhor. Gracinha. Então você imagina o que é, porque assim, não tem jeito, como você tá falando, tá muito tempo o telefone lá tá tocando e nada tá funcionando. Então assim, você faz ambu, mas não adianta. Aí você põe ventilação não invasiva, mas não adianta. Então, são realmente estratégias que, assim, nós, enquanto fisioterapeutas, nós somos os únicos que podemos fazer isso. Exato. Pegar, né? Exato. Então, e nesse momento da pandemia, a gente está perdendo isso, né? A gente está tentando, os telemonitoramentos estão acontecendo. Eu estou vendo muitas coisas positivas. Enfim, a gente está fazendo o que dá. Mas não tem como a gente dar esse input sensorial que vai acender e que vai alimentar essa plasticidade positiva através das nossas mãos. Não tem jeito. O input sensorial ele só vai acontecer por meio do movimento. Mas o paciente vai se mover dentro do que ele já se move. Então, essa informação sensorial não vai ser nova. Ela não vai encantar o sistema nervoso. Não vai, exatamente. Porque ele já está habituado àquela amplitude de movimento. Eu preciso encantar o sistema nervoso. E eu só consigo fazer isso com um estímulo novo, com um estímulo diferente. E são as minhas mãos que dão isso. Não atendam seus pacientes de roupa, não atendam eles de camiseta, não atendam eles de calça jeans. Não façam isso. Eu amei essa live. A gente tem 5 minutos. A gente tem 5 minutos, Ale. Eu amei. Meu Deus. Vamos tirar uma foto sorridente aqui, então. Olha, vamos, que o pessoal... vai lá, gente, aquele momento da foto.
Ale, obrigada. Muito obrigada. Eu acho que se você quiser, puder deixar uma mensagem final, acho que é bem bacana. Olha, eu vou deixar assim. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente. Eu aprendi um mundo aqui, Eu né? também. Adoro as suas aulas, realmente. E assim, gente, que a gente faça diferente, né? Que a gente faça, que a gente seja crítico, sabe, Camila? Porque nós precisamos criticar para poder entregar o resultado melhor para o seu paciente. E aí que a gente saia dessa caixinha. E aí eu me coloco mesmo à disposição, quem precisar falar comigo, né? Eu também tenho meu Telegram lá no Linktree, vocês podem entrar na bio. E assim, trocar ideias. Eu coloco sempre muitos vídeos, muitos relatos. Por quê? Porque as pessoas têm que saber o que a gente está fazendo de diferente, não é, Camila? É claro, é claro. Porque assim, nós não podemos mais fazer mais dos mesmos. Eu também acho que não. Tem muita gente pedindo a parte 2, você viu? Muita gente pedindo. A gente pode pensar de novo nessa live e abordar uma outra população neurológica. Por exemplo, as doenças neuromusculares. Aí eu vou aprender mais ainda, porque também mês que vem é o mês da ELA, né? Olha que maravilha. Vamos fazer uma? Pronto. Tá o nosso compromisso público aqui que a gente vai fazer. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela audiência, pelas perguntas. Foi um alto nível. O nível de concorrência de live hoje, nesse mesmo horário, era enorme. A gente bateu quase 250 pessoas. Foi incrível. Obrigada, Alessandra. Até a próxima. Até a próxima. Estaremos juntas. Um grande beijo. Beijo a todos, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.